Vou gravar que aí já fica. Então, primeira coisa, só vou retomar só para aparecer lá, bem rapidinho. Então, a primeira coisa, vai postar no mural, lá no sala de aula, como é que vai ser a avaliação, para vocês saberem direitinho. Segunda coisa, cuidado para não marcar as atividades concluídas e não terem anexado os arquivos, e aí elas ficam como não feitas, né? Então, cuidado com isso também, muito, muito cuidado. E, pessoal, façam as tarefas no dia. Então, por exemplo, assim, a prof passou uma tarefa lá no mural das páginas 12 e 13 do Todos os Textos. Procura fazer aquela tarefa no mesmo dia. Se não der de manhã, porque, sei lá, o pai e a mãe estão usando o computador, ou o irmão teve videoaula, sei lá, faz à tarde ou faz à noite, mas procura fazer no mesmo dia, para que as tarefas não se acumulem. Teve gente fazendo um monte de tarefas nos últimos minutos ali do trimestre, e é claro que essas tarefas não têm a mesma qualidade daquele pessoal que fez aos pouquinhos, não tem. Porque tu fez tudo muito rápido, né? Precisava entregar, tu não teve o mesmo cuidado, capricho, atenção, tu estava preocupado para fazer aquilo, tá? Então, cuidado essas coisas. Agora, um novo trimestre, vocês já aprenderam muito a usar a ferramenta, já sabem o manejo, né? Já estão acostumados. Então, eu espero que agora vai ser melhor para vocês. Eu ainda estou pedalando, né? Porque eu só tenho 40 dias de Google Sala de Aula. Eu estou aprendendo muita coisa ainda. Mas a gente vai indo, certo? Qualquer coisa, perguntem, não deixem de perguntar, a prof está aqui sempre para ajudar, tá? Se eu não respondo exatamente na hora que vocês mandam, é porque ou eu estava em aula, ou eu estava dando de mamar para a dona Helena, né? Mas eu vou responder, tá bom? Então, hoje, a gente vai começar, eu vou começar a anotar também a participação na videoconferência. Então, todo mundo que está aqui agora, ao finalzinho da nossa vídeo, eu vou fazer tipo uma chamada antes de dar tchau. Aí eu vou anotar, eu tenho um arquivinho aqui no computador, eu vou anotar quem está participando. Isso vai ser valorizado depois lá na nota, tá? Do segundo trimestre. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então, hoje a gente vai corrigir as atividades sobre parágrafo, o prof vai revisar um pouquinho esse assunto, a gente vai conversar sobre a construção de um parágrafo, né, como é que se faz isso, o prof vai dar algumas orientações nesse sentido. E, peraí, não, o prof tá louca, não é isso. Ou é isso? Ai, tô louca, peraí. É isso sim. É isso, sim. Está meio atrapalhada hoje. Então, assim, a gente vai corrigir as páginas do parágrafo, vou retomar um pouquinho também a questão da notícia, e aí a gente vai terminar a aula falando sobre o Instagram, para ver o que vocês acham que a gente poderia produzir, certo? Esse é o roteiro para a aula de hoje. Então, eu vou começar com a gramática, eu vou mostrar para vocês a página, vou apresentar aqui. Pode ser? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Vão falando comigo. Está tudo certo, professora. Obrigada. Vão falando comigo para não me sentir solitária aqui. Eu vou apresentar, então, a tela lá da gramática para a gente poder fazer a correção. Tirem dúvidas, vamos conversando agora sobre esse assunto. A gente pensa que produzir um parágrafo é uma coisa muito simples e muito fácil, mas não é assim, tão simples e tão fácil. O parágrafo tem uma estrutura que precisa ser respeitada. E para isso, a gente tem que seguir algumas orientações, tá? Essas páginas que a prof tratou com vocês, elas falam não só do parágrafo, mas elas vão falar também do texto e da frase, tá? Que se a gente for pensar, é a estrutura do texto, ela vai passar pela produção da frase, pela produção do parágrafo, e aí, na consequência disso, a gente vai ter um texto, tá? Quem gostaria de ler o texto aqui para mim, da Lia Luft? Pode ler aí na sua gramática, se não quiser ler na tela, porque às vezes é difícil ler na tela, né? Eu quero ler. Obrigada, Pedro. Pode ler, então. A menina no terraço. Podia também ser um penhasco sobre o mar. Um mar de árvores resmunga porque tem vento. Os talos de capim enroçam uns aos outros, cochichando. Aqui e ali, flores ou não estrelas do mar.
A voz dos sapos fazendo renda para o casamento. O clique-clique da tesoura para podar, que também corta a língua das crianças mentirosas. Ali, a água da... Oi? E sempre árvores, árvores. Tem tudo infinitamente o mesmo mar. De repente, a tempestade era um animal empurrado, aquele súbito silêncio que fazia a avó dizer: Olha a chuva! E o humor que era de pedregulhos pisoteados. Um rugido baixo e distante, intercalado pela respiração do bicho invisível. A criança no terraço sente o que está vindo por cima das árvores, as das águas. Vem, 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 ela pensa. E o monstro vem e se chama Tempestade. E assusta e encanta ao mesmo tempo, dançando uma incrível sensação, dançando numa, ok, dando uma incrível sensação de estar abrigada naquela casa. Muito bem, Pedro. Não é um texto muito fácil esse de ler, né? Muito bom. Desculpa, eu sou meio gaga. Não, não é nada, leu super bem, que esse texto tem umas palavras difíceis mesmo. Olha só, esse texto, ele está organizado em parágrafos, tá? Ele é um conto, eu acho, ou uma crônica, não sei, porque a gente não tem o final, né? É só um trechinho. Então, assim, ó, primeira coisa, como é que eu reconheço a existência de um parágrafo? Por esse espaço em branco, né? Esse espaço em branco vai me sinalizar visualmente que eu tenho ali o início de um parágrafo. Então, a gente pode dizer que esse espaço em branco é um sinal de pontuação, é o sinal que representa o início de um parágrafo, certo? Agora vamos contar quantas frases a gente tem no primeiro parágrafo. Ó, eu tenho um ponto final, lembrando que frase vai até o ponto, né? A gente começa a sinalizar a frase da letra maiúscula até o ponto final, ou outro tipo de ponto, mas até o ponto, né? Então, aqui eu tenho uma frase, 2, 3, 4 frases. 4 frases para construir um parágrafo. Olha o segundo. Começa aqui, né? Letra maiúscula. E aí eu tenho uma frase bem longa, ó. E é só uma frase, tá? Só que essa uma frase, perceba, olha quantas vírgulas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vírgulas. Então, olha quanto eu tenho de informação nesse parágrafo. Aquela ideia de que parágrafo é a estrutura que não muda de assunto, ela é importante para a gente tentar entender essa parte do texto, tá? Eu só mudo de parágrafo quando eu mudo de assunto, isso está correto, mas eu preciso desenvolver esse assunto para poder mudar de parágrafo. Eu não posso largar uma frase só, sem desenvolvimento, e achar que aquilo é um parágrafo, tá? Não é. Por exemplo, aqui eu tenho uma única frase, vocês viram, mas vocês viram quantas vírgulas eu tenho? E olha, eu tenho 3 linhas, eu tenho o desenvolvimento dessa informação. Então, a gente vai pensar que parágrafo é uma estrutura que tem início, meio e fim, né? Que é como se fosse uma pequena parcela do texto que vai falar sobre um mesmo assunto, isto, mas que vai desenvolver esse assunto, tá? A gente costuma falar, assim, de maneira bem ampla, que o parágrafo é uma estrutura que deve ter aí em torno de 3 a, sei lá, 3 a 6 períodos, tá? Depende muito, tem gente que escreve parágrafos mais curtos, isso tem a ver com a identidade de cada um. Tem gente que escreve parágrafos mais longos. Eu, por exemplo, quando fui fazer o meu trabalho de conclusão, e agora fui fazer o da pós-graduação também, eu uso parágrafos muito longos, é uma característica do meu jeito de escrever. Não significa que todo mundo tenha que escrever dessa maneira, tá? Mas os meus parágrafos são longos, são grandes, assim, tu observa que eles são mais longos do que o normal. Mas, aqui nesse texto, eu tenho pequenos parágrafos, tá? Esse constituído de 3 frases, esse constituído de 1, e aqui vai mudando, né? Mas eu tenho essa estrutura. Até aqui tudo bem? Vocês estão me entendendo?
Eu tô entendendo, eu. Ótimo. Mais alguém? Todo mundo aí comigo? Tudo certo? Então, a Tudo gente vai... certo, professor. Ótimo. Então, vamos indo. A número 1 diz assim, ó. Essas questões vão retomar a questão de texto, parágrafo e frase, tá? O narrador relata uma experiência vivida no passado, a chegada de uma tempestade. Na infância, né? Vai falar da criança nesse texto. Então, letra A. No texto, há a mistura de dois espaços. Que espaços são esses? Quem sabe responder? Esses espaços aí, eu não sei o que. Quer dizer, esses espaços são a floresta e o mar. Perfeito, Pedro. Isto mesmo, a floresta e o mar. Quem colocou o terraço sobre as árvores também está certo, tá? E o penhasco sobre o mar. É assim que ela exemplifica isso que o Pedro acabou de dizer. Muito bem, Pedro, é isso aí. Na letra B, que expressão do início do texto unifica as duas realidades? Então, o que une essas duas coisas? Une a floresta com o mar. Qual é a expressão que ela usa para unir essas duas coisas? Mar de árvores. Muito bom, Pedro. Isso aí, mar de árvores. Perfeito. Letra C, levante hipóteses, ó, possibilidades. Por que o narrador não define com precisão esses dois espaços? Por que assim não é muito certinho essas duas coisas? É mais assim um devaneio, uma lembrança misturada. Por quê? Sobre que período da vida ele está falando? A infância, e isto, e digamos aqui que ele já é alguém adulto falando sobre isso. Então, ele está falando sobre essas sensações lá da infância, então, por isso, nada é muito preciso. Quando a gente fala de uma lembrança que já faz muito tempo que passou, ela é como se fosse, assim, um filme borrado na cabeça da gente, né? A gente não tem muita certeza. Às vezes, a gente não sabe nem se essa lembrança é da gente, ou se foi alguém que contou tanto aquela história. Mãe tem esse hábito, né, de contar muito as histórias da gente na infância, tu nem sabe se aquela lembrança é verdadeiramente tua, ou se ela é da narração de alguém, né. Então, por isso, aqui a gente tem uma sensação de imprecisão, né, de não ter certeza sobre aquilo que ela está falando, tá? 2. A narrativa de Lia Luft pode ser considerada um texto, pois apresenta unidade de sentido. O que é uma unidade de sentido? Significa que tudo fecha, que tem início, meio e fim, que tem conclusão, que eu tenho uma ideia fechada ali. Além disso, contém as três partes essenciais que a maioria dos textos precisa ter: começo, meio e fim. Associe em seu caderno cada uma dessas partes aos fatos da história. Então, aqui pode fazer um ligue, né? Então, diz assim, ó, a chegada da tempestade e a sensação de abrigo. É o começo, meio ou fim? O fim! É o fim, perfeito. A menina no terraço observando o vento e ouvindo os sons que se acumulam. É começo. É o começo, então a aproximação da tempestade é o meio do texto, né? Então a gente pode dizer que esse texto se organiza assim: no início, a menina está lá no terraço observando o vento, ouvindo esses sons, e parece que eles vão se acumulando, se misturando. Depois disso, a tempestade vai chegando. E aí, no final, com a chegada da tempestade, ela tem essa sensação de abrigo na casa dela, né? Ela se sente abrigada, mesmo aquela situação toda acontecendo fora, tá? 3. O texto está dividido em partes menores, ou sejam, os parágrafos. Quantos parágrafos há nesse texto? Gente? Tem 4 parágrafos. Só dá o Pedro. Gente, vamos participar, me ajudem aí. Quantos parágrafos, então? Professora, minha gramática é branca, não é o mesmo texto. Ah, tudo bem, Paloma. Mas tu tá te achando, Paloma, nas atividades? Sim.
As perguntas são parecidas, só que como o texto é diferente, as perguntas são diferentes, né? Tudo bem, tudo bem. Mas Alguém... eu tô conseguindo acompanhar. Bom, A prof não tem aqui a gramática branca para poder te mandar por mensagem quais são as páginas. Tu vai ter que procurar sempre lá no índice, viu? as páginas são as mesmas, é da 28 a 33. Mas as outras não coincidiu, né? Nas outras tarefas. Não sei, tem que ver. Ai, cuidado. Quem mais tem a gramática branca? Vocês vão ter que olhar direitinho o assunto. A prof vai começar a colocar lá o assunto da página, quem sabe, para ajudar vocês. Tá? Não tinha me lembrado desse detalhe crucial. Tá, e aí quando... A Laura e o Eduardo também têm a branca. Pois é, agora eu me lembrei, tem várias pessoas. Pois é, a gente vai ter que ver. Eu vou ter que mandar alguma informação sobre o início da página, pelo menos, porque senão vocês estão fazendo tarefas erradas, porque a numeração não é a mesma. Vocês não têm acesso a esse plural aqui, para poder acessar a gramática nova? Não, né? Esse aqui que eu estou usando. Porque precisaria do código que vem junto com o livro. Ah, sim. Sim. Bom, vou pensar em algum jeito da gente se organizar para eu poder indicar para vocês. E aí, alguém me respondeu quantos parágrafos? 4, muito bem. B, como se indica formalmente o parágrafo do texto? Como é que a gente sabe que iniciou um parágrafo? Olhando o espaço dado. O espaço em branco, isso mesmo, Pedro, o espaço em branco antes da letra maiúscula. Perfeito, isso aí. Agora na 4. Em textos narrativos, como conto em estudo, é um conto, não uma crônica. E é comum haver mudança de parágrafo quando acontece um deslocamento, uma mudança no tempo ou no espaço. Ou seja, muda o lugar da história, ou o tempo, né, passa, então a gente muda o parágrafo. Compare o texto de cada parágrafo e observe a presença de palavras que indicam deslocamento temporal. Então, vamos ver. Tinha que associar ali, ó. Então, deslocamento, a gente vai encontrar deslocamento espacial e em quais parágrafos? É bem difícil esse texto, né? Ele era complexo. É do 3º para o 4º parágrafo, tá? Quando diz ali, ó, de repente a tempestade era um animal empurrando aquele súbito silêncio que fazia a avó dizer, olha a chuva, e o rumor era de pedregulhos pisoteados, um rugido baixo e distante intercalado pela respiração do bicho invisível. A criança no terraço, ó, mudou o lugar, né? Foi para outro lugar, ó, agora ela tá no terraço. Então, eu tenho uma mudança ali, tá? Deslocamento temporal, acontece do 2º para o 3º. Ó, diz assim, ó. A voz dos sapos é o 2º parágrafo. Fazendo renda para o casamento. O clique-clique da tesoura de podar, que também corta a língua das crianças mentirosas. A água da torneira no tanque, os pássaros na escada e sempre árvores. Tudo infinitamente o mesmo mar. De repente, ó, o tempo, ó. De repente, a tempestade era um animal empurrando aquele súbito silêncio. Então, eu tenho aqui um deslocamento temporal. E a última, conjunto de ações diferentes. Isso vai ser apresentado primeiro para o 2º. Acontecem coisas no primeiro, ó, a menina no terraço, que podia também ser um penhasco sobre o mar. O mar de árvores resmunga porque tem vento. Os talos de capim roçam uns nos outros, cochichando. Aqui e ali, flores, ou são estrelas do mar? A voz dos sapos fazendo renda para o casamento. E ela está citando coisas, né, que estão acontecendo. Os talos de capim roçam, a voz dos sapos fazendo renda, o mar de árvores que resmunga. Então, são ações, né, diferentes que estão acontecendo ali. Até que você... Tranquilo? Pode seguir? Então, a 5 vai dizer assim, ó. Observe o primeiro parágrafo do texto. Ele apresenta partes menores, que são as frases, que são delimitadas pelo ponto. Letra A, observe o número de pontos desse parágrafo. Quantas frases há no parágrafo? No primeiro. A prof já tinha falado.
E aí, gente? Ó, 3. 4, Pedro. Ó, vamos voltar lá para tu enxergar, ó. Peraí. Opa. Ó, Pedro. Menina até aqui, ó. 1. Depois o mar de árvores até aqui o ponto, ó. 2. 3 até aqui. E aqui até o ponto de interrogação, 4, tá? Eu tenho 4 frases. Marcadas pelo início da maiúscula e o ponto. B. O parágrafo se inicia com a letra maiúscula e as frases são iniciadas com letras maiúsculas ou minúsculas? A gente inicia uma frase com uma letra maiúscula. Perfeito, isso aí, Pedro, sempre maiúscula. Muito bom. E aí eu venho com a gramática vai nos trazer uma explicação disso que a gente pensou agora sobre esse texto, tá? Então diz assim, ó. A narrativa lida é um longo enunciado verbal, resultante de um processo comunicativo a que chamamos texto. Então, texto é o produto de um processo comunicativo que apresenta unidade de sentido. O conceito texto é um conceito muito amplo. Texto é tudo aquilo que dá sentido. Então, se tu, por exemplo, ouvir uma música e essa música tem sentido, ela é um texto. Se tu olhar uma propaganda na televisão e ela faz sentido, ela é um texto também, tá? A gente está falando aqui não só de coisas escritas, mas também verbais, assim, faladas, né? Então, o texto, ele tem essa característica, ele precisa ter sentido, unidade de sentido. Ou seja, a informação é passada, a comunicação é feita através desse texto, tá? Como você observou, um texto pode ser dividido em partes menores, que são os parágrafos. Cada parágrafo contém um conjunto de ideias e pode ser dividido em unidades ainda menores, as frases. Enquanto o parágrafo é um conjunto de ideias, a frase é a expressão de cada uma dessas ideias. Parágrafo é uma parte do texto que reúne um conjunto de ideias. Frase é cada um dos enunciados que compõem o texto. Então, frase e parágrafo são ideias distintas, tá? Parágrafo é uma parte com unidade e frase é um enunciado que compõe esse texto, tá? Na escrita, a frase começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. Na fala, a frase é demarcada pela entonação, isso é, por um tom de voz que expressa a intenção de quem fala. Vamos ver lá os exemplos. Saia! Você poderia me fazer um favor? Eu tenho aqui 2 frases, né? A gente consegue entender, tem sentidos bem diferentes. Aquele saia tá até com letras grandes, né? Para representar que é um grito, né? Saia! É um berro. Você poderia me fazer um favor? E aí a entonação da pergunta. Então, esse tempo também entre uma coisa e outra que a gente dá na fala, né? Ó, tô falando uma coisa, eu dou um tempinho, isso também demarca o final dessa fala, né? Que é seria o final dessa frase, tá? Até aqui tudo tranquilo? Eu vou voltar aí para vocês, então, peraí. Vou fechar a apresentação. Tá. Então, olha só. O parágrafo é essa estrutura, tá? A partir de agora, a prof vai exigir de vocês o uso adequado desse parágrafo. Então, nas produções textuais que a gente vai fazer a partir de agora, vocês precisam estar cientes que digitando, a gente tem algumas regras também. Como é que eu faço o espaço do parágrafo quando eu estou digitando? Eu uso um botãozinho chamado Tab, que é aquele que tem uma setinha assim, ó. Pode ser que tenha 2 setinhas no teu computador, ou pode ser que seja uma setinha só, bem no cantinho esquerdo, tá? Do teclado, ele vai dar um espaço que é referente ao espaço do parágrafo. Então, quando tu estiver lá digitando o teu texto para mim, ou para outra disciplina, para outro prof, tu vai usar esse espaço para definir o início do teu parágrafo, tá? Outra coisa que a gente vai combinar, esse parágrafo tem que ter, no mínimo, 4 verbos. Vocês já sabem o que é verbo, a gente já trabalhou verbos no 6º ano. No celular, eu não me lembro. Como é que faz isso no celular? Alguém sabe? Eu não sei como é que se faz isso no celular.
Porque não tem tab no celular. Pois eu também não sei, Matheus. Alguém sabe, gente? Como é que faz esse recuo do parágrafo no celular? Tu tem estudado direto no celular, Matheus? Produzido assim no celular? No tablet também tem. Não, ah tá. No tablet também tem esse botãozinho, né? Quando tu abre o teclado ali, ele aparece. Agora no celular eu não sei, vou ter que pesquisar. Ótimo, é melhor, o computador é melhor para digitar, também acho, tá? Então, assim, ó, quando tu estiver lá digitando, fez o teu título, tá? Deu um enter, pode passar uma linha, né? Ou seja, dar 2 enters. Tem uma seta na direita da tela. Ó, o Vitor tá nos ajudando, ó. Tem uma setinha. Depois eu vou tentar para ver, vou usar para ver como é que faz. Não me lembro agora. E às vezes a gente. Vitória, Pode falar, Matheus. eu posso ler aquele texto ali em Mila? Pode, pode, a gente já vai, eu já vou voltar para lá, pode sim. Então, assim, ó. O que eu estava falando? Me esqueci. Tá, quando a gente está lá digitando, a gente vai fazer isso, tá? A gente vai usar esse tab. E é importante verificar lá se aquela estrutura que tu convencionou como um parágrafo, se ela tem no mínimo 4 verbos, tá? No mínimo 4 verbos. Porque aí a gente está falando de uma estrutura mais desenvolvida. Eu não posso ter um parágrafo com uma frase com um verbo só. Não dá. Aquele da Lia Luft, ele era um parágrafo grande, se a gente for contar, ele tem mais verbos. E aí, por isso que ele é constituído como um verbo, tá? Até aqui tudo bem? A gente pode continuar? Então, Matheus, espera aí que eu vou apresentar de novo. E aí o Matheus vai fazer a leitura do texto. Ah, mas tem mais uma atividade ali antes do Mila, né, Matheus? Tem aquela cachorro em pele de lobo. Quem gostaria de ler esse texto? Eu quero ler. Vai lá então, Pedro. Cachorros em pele de lobos. Uma das maiores atrações do convento de Caraça, em Minas Gerais, além das 3 refeições à base de porco, feijão e farinha, e a presença do lobo-guará. À noite, a bandeja de carne é colocada na porta da igreja e um padre começa a chamar os lobos pelos nomes que deu. Grande tensão entre os turistas quando aparece um deles. Apanha um naco de carne e come sobre as luzes dos flashes. Não consigo me render ao espetáculo. Pior, parece que posso vê-lo voltar para a sua toca como um maldito palhaço. Arrancar sua pele de lobo e voltar à sua condição natural de vira-lata. Muito bem. Grosso. O texto originalmente não foi dividido em parágrafos. Troque ideias com os colegas tentando descobrir em que situação o texto deve ser cortado para formar ao menos 3 parágrafos. Onde vocês cortariam? Vamos ver. Lembrem daquelas ideias lá, mudança de lugar, mudança de tempo ou de ações, né? Onde vocês acham que a gente colocaria o segundo parágrafo? O primeiro é ali antes de uma, né? A gente tem aqui a entrada do parágrafo, tá? E onde é que a gente coloca o outro parágrafo? Como é que a gente divide esse texto? Eu iria colocar depois, ali lá na noite. Aí. Perfeito, Pedro. Tem uma mudança de tempo. Perfeito. Aqui, então, a gente daria um tab aqui no texto digitado e aí faria um outro parágrafo. E o último. Ali no não? Isto, boa, Paloma. Aí, aqui no não, ó. Não consigo me render ao espetáculo. Aqui, então, eu iria dividir o texto mais uma vez. Então, esse texto seria constituído por 3 parágrafos. Muito bom. Vamos seguir, então. Agora o Matheus vai ler o texto para nós. Vai lá, Matheus. Posso ler? Pode, fica à vontade. Tá. Mila. Era um pouco maior que minha mão. Por isso, eu precisei das 2 para segurá-la, 13 anos atrás. E como eu não tinha muito jeito, encostei ao meu peito para que ela não caísse. Simples apoio dessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também.
Dias depois, quando abri os olhinhos, olhou-me fundamente, escolheu-me para dono. Pior, me aceitou. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos. A pastinha dela, em cima do meu ombro, tinha medo do vento. O que fazer contra o vento? Amá-la. Foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra ciladas que se armam. E também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma das suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla, porque passamos a ser 3. E passeávamos pela lagoa. Com a idade, ela adquiriu fumos fidalgos, como Dom Casmurro de Machado de Assis. Era uma lady, uma rainha de Sabá, numa liteira inundada de sol e transportada por súditos imaginários. No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais que amada de todos, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido. Bem maior do que minha mão, bem maior do que meu peito. Levei até o fim. Eu me considerava um profissional decente. Até semana passada, houvesse o que chegar, Opa, houvesse o que houvesse. procurava cumprir o dever dentro de minhas limitações. Não foi possível chegar ao gabinete, onde, quietinha, deitada aos meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei em meus braços apoiada em meu peito, apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Ai, que triste esse texto, né? Ui. Fumos fidalgos, ó, expressão antiga empregada com o significado de áreas de nobreza, falta de modéstia, como se ela fosse uma rainha mesmo, né? Áreas de nobreza, nobre. Muito bem, ai, fala sobre a despedida aí de seu dono de um cachorrinho, né? De um cachorrinho especial. Bonito esse texto. Me emocionei aqui, bem bonito. Então, diz assim, número 1. Os textos orais e escritos, quando considerados em uma situação de produção, podem ser chamados de discurso. Considerando como discurso a crônica lida, responda. Letra A. Quem é o locutor desse discurso? Isso é, quem produz o texto? E aí, o que vocês responderam? O próprio narrador. O narrador, muito bem. Não pode colocar aqui o nome do autor, tá? Por que não pode? Autor e narrador são conceitos diferentes, tá? Autor é aquele ser real, né? De carne e osso, é uma pessoa. O narrador, ele pode ser uma invenção desse autor. Então, a gente nem sabe se isso aqui é biográfico, ou seja, se isso aconteceu com o autor ou não. Isso quem pode dizer é ele mesmo. Mas a gente vai levar em consideração que isso é literatura, e se é literatura, posso ter um narrador fictício, tá? B. Nessa crônica, o narrador é também o autor. Por quê? Justifique sua resposta. Aqui a gente tem dados que nos mostram que talvez isso seja verdade. Como é que a gente sabe disso? É porque ele fala em primeira pessoa. Isso, Pedro, boa, muito boa, isso mesmo. E aí dá essa ideia, né, de que é o próprio autor. Muito bem. C.
Quem é o locutário? Isto é, a quem o locutor está falando. Para quem ele fala? Ele fala com o leitor. Ótimo, isso mesmo, Pedro. Ele está falando com o leitor, né? Para quem vai ler esse texto, é com ele que ele está falando. 2. No início da crônica, o narrador intencionalmente omite uma informação importante sobre Mila. Que informação é essa que ele não nos fala logo no primeiro parágrafo? Que a gente sabe por causa da imagem, ó. Mas que Mas ele não falou que era uma cadela, mas também não falou que uma coisa que a gente vai descobrir mais para frente. Isso mesmo, o fato dela ser uma cachorrinha, isso aí. Ele não diz já no começo, a minha cachorrinha, não. Ele deixa assim, até parece que é um bebê em alguns minutos, né? Isso aí. Por causa dessa omissão, como Mila pode ser vista pelo leitor durante uma boa parte do texto? Ai, acabei de responder. Pode ser vista como uma criança, né? Como um bebê. A gente pode achar que é um bebê. Que palavras revelam que Mila é um animal de estimação? O fato dela ter lambido a palavra dono e a palavra lambido lá no dia seguinte, lá como ele falou. Muito bem, também tem as palavras patinha, ninhada, né? Ela deu uma ninhada, também pode ser por aí. Muito bem. 3. Como era a relação do narrador com Mila? Justifique sua resposta. Matheus, tu que leu o texto, responde essa. Como é que era a relação deles? Vamos lá, gente. Vocês estão aí? Estão muito quietinhos. Vamos lá. Como é que era a relação deles? Era uma boa relação, sim ou não? Era sim, era uma relação de amor e respeito. Muito bem, Pedro. Isso aí. Muito bom. Deixa eu ver onde é que eu estou. Perdi. 4. Da mesma forma que no início do texto o autor omite informações sobre Mila, também no final do texto ele faz isso. Quais são essas informações? O que ele omite lá no final do texto? Não fica bem claro. Não fica bem claro no final que ela faleceu, isso sim. Isso, que ela está doente, que ela está morrendo. Isso mesmo, não fica claro. Identifique no texto algumas pistas que nos permitem chegar a essa conclusão. O que o texto traz ali que nos dá essa ideia? Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade? Muito bem. Levei-a até o fim, também é uma expressão que nos indica isso. Muito bem. 5. Numa situação de interação... Tem ali até o último momento, né, também. Isso, até o último momento olhou para mim. Ótimo, isso mesmo. 5. Numa situação de interação pela linguagem, o locutor tem uma ideia prévia de como o locutário deverá receber e compreender o texto. O locutário é quem ouve, tá? Ou quem lê. Imagine como seria esse texto se desde o início tivéssemos todas as informações sobre Mila. Ele teria o mesmo sentido se desde o começo a gente soubesse que ela é uma cachorrinha. A sensação seria igual? Não, né, gente? Se a gente tivesse certeza de que era um cachorrinho, será que seria igual? Tem gente que gosta de cachorro, e aí por isso já se identifica logo com o texto. Mas tem aqueles que não dão muita atenção para bichos, né? Então, não teria o mesmo sentido. B, o texto teria a mesma força emocional? A mesma Não. carga? Não, também não. Conclua, então, que intenção o narrador tem ao omitir a informação sobre Mila? Qual é a intenção? O que ele quer? O que ele quer do leitor? Fazer refletir sobre o papel de um bichinho na vida de uma pessoa.
Muito bem, ele quer sensibilizar o leitor, ele quer emocionar o leitor. E ele consegue isso também graças ao fato dele não dizer que é um cão, né? Ele dá indícios ali, mas ele não diz desde o começo. Isso fica subentendido, parece alguém muito da família, parece alguém, né? Parece um parente, alguém muito importante na vida dele. E é, né? Porque é o cãozinho. Na sua opinião, essa situação foi de fato vivenciada pelo autor ou é ficção? O que vocês acham? Ficção ou pode ter sido real? Eu acho que foi real. Para mim também, parece que é bem real. Parece tão real que a gente sente o que ele está sentindo ali, né? Foi uma história pessoal dele que ele quis contar como outros personagens. Muito bom, Vladimir. Isso, ele criou ali uma outra atmosfera, mas uma história real. Boa, isso aí. Ficção tem isso, né? Dá essa possibilidade da gente criar. Muito bem, gente. Eu vou até aqui, tá? Teria mais uma página ou não? Era até aqui mesmo? Não, era até aqui mesmo. Então tá ótimo. Corrigi tudo. Vou falar agora um pouquinho sobre a questão da estrutura da notícia. Pode ser? Vocês têm videoconferência agora em seguida ou eu posso me estender um pouquinho? Não tem mais vídeo. Não, tem? a professora de inglês não tá com luz. Faltou luz na casa dela, daí não vai ter mais videoconferência hoje. Tá, então eu vou me estender um pouquinho, pode ser? Falar um pouquinho mais. Olha Pode. só, eu vou mostrar aqui o livro, todos os textos para vocês, e vou mostrar vamos ver se vocês conseguem assistir um videozinho. É uma animação, peraí. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí. Que eu vou falar agora um pouquinho sobre a estrutura da notícia, tá? Vamos trocar um pouquinho o assunto. A gente estava falando sobre o parágrafo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a notícia. Vamos ver se eu consigo abrir aqui para vocês olharem. Peraí. Quando eu fiz com a turma da tarde, não deu para... Eles não ouviram, mas aí eu li. Eu vou apresentar de novo. Eu vou falar um pouquinho sobre essa estrutura, que semana que vem vocês vão ter uma tarefa, que é a produção de uma notícia, tá? Essa semana vocês produziram um comentário sobre o livro do Brechó. Vocês tiveram que produzir isso usando a ideia do parágrafo, tá? Então, era para somar as tarefas, né? A ideia da atividade do Brechó, mais o estudo do parágrafo. Então, cada comentário de vocês ali tinha que ter a formatação, a estrutura de um parágrafo. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a notícia. Aquele dia na aula não deu tempo de eu passar isso aqui para vocês, eu queria ter passado. Vamos ver se vocês vão ouvir. Vocês me avisam aí se vocês estão ouvindo, tá? Deixa eu aumentar bem o volume. Se não ouvirem, me avise. Eu não estou ouvindo. Não? Também não. Peraí. Ouviram? Não. Não. Não ouvi. Então, eu vou desligar o som e aí eu vou ler para vocês, então. Peraí. Escreva uma notícia sobre um fato ocorrido recentemente no seu bairro ou na sua escola. Vamos planejar essa notícia. Tá, minha filhinha? Não precisa falar. Procure se informar melhor sobre o fato. Se possível, converse com especialistas sobre assuntos relacionados a ele e com pessoas diretamente envolvidas. Busque depoimentos que possam dar mais credibilidade ao seu texto. Você sabe o que é credibilidade? Credibilidade, tipo, uma coisa mais importante ou mais real, alguma coisa assim? Uhum. Em que a gente tem confiança, né, Matheus? Por exemplo, quando eu ouço uma fala sobre um cientista num assunto que diz respeito ao coronavírus, que é um assunto agora que está na moda aí, que a gente não para de ouvir, a fala do cientista ela tem maior credibilidade, por exemplo, do que a fala de uma pessoa que não estudou ciências e que não sabe sobre esse assunto. Se eu for ouvir mais a opinião de sei lá, de um jogador de futebol e de um especialista, um infectologista sobre o coronavírus, qual é a informação que vai ter mais credibilidade? Aquela do cientista, né? Do médico, porque ele tem um conhecimento maior sobre isso. Então, isso é credibilidade. Escreva com objetividade, evite frases e parágrafos
muito longos, bem como um vocabulário excessivamente técnico ou palavras difíceis, assim como termos coloquiais, gírias, superlativos e adjetivos e advérbios desnecessários. Então, o texto numa notícia é um texto objetivo, claro, sucinto, ou seja, ele não fica com muita explicação, ele vai no foco, ele quer dizer aquilo, ele está relacionado ao fato e ele é objetivo, então, tá? A gente deve evitar, na hora de escrever uma notícia, o uso de muitos adjetivos, tá? Porque isso vai nos levar para um campo de opinião, e a notícia é um texto mais neutro, tá? Impessoal. Seu texto deve ser relatado de modo impessoal, menção a dados objetivos, números, resultados de pesquisa, emprego de poucos adjetivos, uso de aspas para demarcar fala de pessoas entrevistadas, de modo que fique claro que as opiniões ali apresentadas não são do jornalista que escreveu a notícia. Então, se eu te perguntar, é possível ter opinião dentro da notícia? É, mas nunca a do jornalista. Pode aparecer sobre alguém que foi entrevistado, e aí essa entrevista aparece dentro da notícia através das aspas, para mostrar que não foi o jornalista que escreveu, tá? Então, opinião na notícia é algo que tem que ser tratado com cuidado, com minúcia. Tá? Não pode ser assim, lançar qualquer opinião dentro de uma notícia. Notícia é um texto que está focado no fato, naquilo que aconteceu. Considerando-se que o público-alvo dessas notícias são leitores com domínio da norma culta, ou seja, que entendem a norma culta, e o que é a norma culta? Essa forma que a gente aprende a escrever na escola, né, com os seus acentos, com as suas regras gramaticais, pode-se dizer que o uso da norma culta contribui aqui para a clareza, a objetividade e a precisão desse texto. Quanto mais eu respeito a norma culta, eu escrevo com mais clareza, tá? Nesse caso aqui da notícia, tá? E assim eu sou mais objetivo, mais claro. Tenha em mente o leitor do seu texto. Isso é muito importante para tudo que a gente escreve, até para o bilhetinho que a gente coloca lá na geladeira para a mãe. A gente tem que ter noção do leitor que a gente tem. Porque quando a gente pensa no leitor, a gente vai escolher a linguagem que vai ser adequada para esse leitor. Então, se eu vou falar, por exemplo, com a minha filha de 6 anos, eu vou usar uma linguagem diferente daquela que eu uso para explicar alguma coisa para o meu esposo, para o meu marido. Eu vou usar uma linguagem muito mais clara ou mais afetiva com a minha filha, diferente da que eu vou usar para o meu marido para explicar alguma coisa, tá? Então, a linguagem, ela é importante aqui. Procure responder às perguntas. Isso aqui é muito importante. Quando um leitor vai ler uma notícia, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar saber o que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, quando aquele fato aconteceu, em que lugar, onde, como, alguns detalhes e por quê, tá? Então, essas são as perguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 perguntas essenciais para a produção de uma notícia. O teu texto tem que responder essas perguntas. Quando tu terminar de escrever tua notícia, tu vai ter que ler de novo, e quando tu ler de novo, tu procura encontrar essas respostas. Se o teu texto responder a isso, é porque a tua notícia está excelente, tá? Comece seu texto pela informação que considerar a mais interessante ou esclarecedora para o leitor. Então, tu vai começar chamando a atenção do leitor para aquilo que é mais importante do fato, tá? Aqui tem uma estrutura, ó. Como é que eu poderia produzir uma notícia? Como é que essa notícia estruturalmente é organizada? Então, eu tenho um título, geralmente a fonte do texto ela é maior, né? O tamanho da fonte é maior. Tem que ser objetivo, curtinho, não pode ser assim, muito desenvolvido. Depois disso, eu tenho o lead, que vai trazer informações, então, essenciais, tais como o que, quem, quando, onde, como, por quê. O que é essencial? O lead é o resumo da notícia, tá? Depois eu tenho o corpo do texto, onde essas informações vão ser detalhadas e desenvolvidas. E aí eu posso colocar também uma imagem para produzir essa notícia, tá? Então, aqui, esse programinha aqui, eu não posso compartilhar isso aqui com vocês, se eu pudesse, vocês poderiam trabalhar aqui, mas eu fiz o quê? Eu produzi isso aqui num slide lá no PowerPoint, e na semana que vem vocês vão ter que produzir isso. Depois de produzir, ó, ele tem uma revisão, eu quero que vocês façam essa revisão.
Então, ele vai te perguntar ali, ó, esse título é curto e objetivo? Então, quando tu terminar de fazer o teu texto, tu vai ler e vai me responder isso. Sim, eu acho que ele é curto, não precisa escrever, tá? Só mentalmente. Eu acho que ele tá curto. Eu acho que não tá tão curto, eu vou refazer. E aí tu tem essa opção, tá? O lead vai trazer aquelas informações essenciais. Aqui no detalhamento das informações, os parágrafos, eles são curtos, a linguagem, ela é objetiva, se há fala de pessoas entrevistadas, elas estão entre aspas, e a imagem que eu escolhi, ela representa bem, está bem relacionada ao fato, tá? Então, aqui eu tenho uma ideia, e aí depois você pode publicar, e aí apareceria no jornal aqui, fica bem bonitinho. Mas eu não posso passar isso aqui para vocês, infelizmente, é uma pena. Tem o recurso e não dá para usar direto, né? Então, eu me adaptei, tá? Eu coloquei lá no PowerPoint, e aí vocês vão ter essa proposta para a semana que vem, tá? Essa proposta vai ser uma que vai ter que ser entregue. Eu vou colocar lá no campo atividades, porque eu quero ver o que vocês produziram, tá? Para a semana que vem. Essa semana, a gente teve, então, na aula de ontem, aquela produção do comentário. Eu quero já fechar o uso desse livro do Brechó, tá? Para a gente começar a trabalhar o diário de Anne Frank. Quero ver se a gente começa a trabalhar o quanto antes o diário. Na quinta-feira, eu vou passar para vocês um novo conteúdo, que é advérbios. Eu não fiz um vídeo, eu peguei vídeos lá do YouTube. Assistam os videozinhos antes da aula, tá? Assistam esses videozinhos que a prof colocou. Depois vai ter a produção de um esqueminha no teu caderno. E na sequência, atividades da gramática não são muitas, tá? São 2 páginas. A prof diluiu bem. E sexta a gente não tem aula. E assim termina a nossa semana, tá? Então, essa semana a gente falou sobre o parágrafo, concluiu a ideia de parágrafo que vocês trabalharam semana passada. Retomamos um pouquinho a questão da notícia, que é o que a gente vai trabalhar semana que vem. E iniciamos o estudo dos advérbios, tá? Na videoconferência da semana que vem, eu vou falar sobre os advérbios. Então, a gente vai corrigir essas páginas e eu vou revisar esse assunto com vocês. Eu vou produzir aí um PowerPoint para a gente ter uma aulinha mais expositiva, tá? Na semana que vem, certo? Sobre advérbios. E aí, para vocês tirarem dúvidas. Combinado? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Posso fazer a nossa chamada de encerramento? A videoconferência da semana que vem vai ser na quarta ou vai ser na terça? Eu vou procurar deixar no mesmo dia, tá? Vai ser sempre na quarta. Tá, Paloma? Tá. Fica bom para vocês nesse dia? Vocês têm geralmente outra vídeo? É de inglês que vocês falaram, né? É de inglês, mas é só às 11h45. Tem tempo de uma para outra, ótimo. Então, vamos manter. Vamos manter nesse dia, que eu acho que é bom. Aí eu posso até me estender um pouquinho mais, né? Não precisa ser tão, 45 minutos, a gente pode falar um pouquinho mais, tá? Então tá, galera, por hoje era só. Quero agradecer a presença de vocês, dizer que eu fiquei bem feliz aí por sermos 19 hoje, a nossa fofoca deu certo. Só quero ouvir mais a participação de vocês, achei vocês muito quietinhos hoje. Eu preciso ouvir vocês, senão eu fico me sentindo muito solitária. O Pedro me deu a maior força hoje na aula, ajudou um monte aí na correção. Obrigada, viu, Pedro? O Matheus também leu bastante, ajudou. Procurem participar. Eu sei que vocês ficam com um pouco de vergonha, mas não precisa, somos nós. Façam de conta que a gente está lá na sala de aula. Eu vou fazer a chamada assim, ó. Eu vou chamar um por um, vou me despedir, aí a pessoa que eu chamei já pode ir saindo da vídeo, tá? Eu vou abrir meu arquivinho aqui só. Peraí, para eu anotar. Videoconferência, 171. Hoje é dia 1º de julho, iniciamos um mês, olha aí. Vou começar pelo Pedro, que participou bastante da vídeo. Ô, Pedrinho, adorei. Muito obrigada, viu? De nada, professora, você é muito importante para a aula. Ai, querido, saudade de vocês. Um beijo bem apertado. Matheus, pode sair também. Tchauzinho, Matheus, obrigada. Se cuida. Tchau, Sora. Um beijo, amor. Palomita, pode ir Tchau, também, prof. obrigada. Beijão. Otávio. Otávio, foi um prazer. Se cuida. Tchau. Agora eu me lembro do Cauã, não sei se é assim que escreve, depois eu vou ter que olhar lá, nunca me lembro como é que escreve o nome do Cauã. Cauãzinho, tchauzinho, meu amor. Tem um H no final. Vou arrumar lá. Tava digitando errado teu nome já, Cauã.
Tchau, Cauã, fique bem. Lorenita, adorei te ver aí, quero ouvir mais sua voz, não ouvi sua voz, quero ouvir sua voz na próxima. Combinado? Bom te ver, querida, fica com a gente. Quem mais tá aí? Peraí. A Alana. A Alana estava muito quietinha hoje, Alana. Ele participa bastante. Laura, sozinho, Laura. Fiquem bem. Quem mais? Quem mais? Julinho também, o Julinho muito quietinho, Julinho. Sempre participativo lá na aula, quero te ouvir, Julinho. Tá bom? Vitor, o Vitor gosta de escrever lá, né, Vitor, no chat. Tudo bem, Vitor. Vitor participa escrevendo bastante. O Vitor, o Vini. Vini, foi um prazer. Mas tá aí. Agora eu não consigo mais enxergar. O Bernardo. O Bernardo, se cuida. Rafaela. O Rafa. Quem mais? Vladimir. Tchau, Sora. Tchau, querido. Obrigada por ter participado. Vladimir. Quem mais? Eu tenho que colar. O Bernardo eu já anotei. O Lô. Lô estava quietinho hoje também, Lô. Gosto de te ouvir, Lô. Lorenzo. Quem mais? Yasmin e o Eduardo. Acho que eu anotei todo mundo. Yasmin. Eduardo, nem ouvi tua voz, Eduardo. Só aqui que tá quietinho. Na sala de aula tu é um furacão. Como assim? Eu te ouvi, Eduardo. Deu, gente. Já anotei todo mundo. Se cuidem. Tá bom? Beijocas.